6 vezes melhor do mundo, com 34 títulos, 778 jogos, 672 gols e tudo isso só no Barcelona. Lionel Andrés Messi ocupou as manchetes do mundo esportivo nos últimos dias, após dar adeus à equipe catalã. Clube este que o criou desde os 13 anos. Durante toda essa jornada não podemos deixar de relembrar as populares polêmicas e registro do craque. Sem mais enrolação, vamos à lista. Número 1. Messi é autista. Todo mundo já deve ter ouvido falar que o craque argentino sofre com autismo. O boato surgiu em 2013 de um jornalista chamado Roberto Amado, que afirmou com todas as letras que Messi sofria com a condição e que foi diagnosticado aos 8 anos de idade com síndrome de Asperger. A presunção do escritor não acaba por aí, e para não sair tão queimado, afirmou que, abre aspas, a síndrome é conhecida como uma fábrica de gênios, que é o caso do Messi, fecha aspas. A lenda estava criada e repercutiu mundialmente, embora a família e o médico do jogador sempre negou e tratou o caso como uma mentira. O médico do atacante, Diego Schwartzstein, afirmou que o jogador nunca foi diagnosticado com autismo e que a fofoca era só bobagem. Número 2. Uso de hormônios para crescimento. Pulga atômica era o apelido de Messi na Espanha no início de carreira. O jogador desde criança sofria com déficit do hormônio do crescimento, o chamado DGH, que atinge de 1 a 4 mil crianças no mundo. Com 13 anos, Messi media apenas 1,40, 16 centímetros a menos que o normal. O jogador recebeu o suporte do Barcelona, que bancou as injeções de hormônio de crescimento para o jovem. O custo de tratamento girava em torno de $1.000. Durante uma partida contra o Espanhol pelas oitavas de final da Copa do Rei em 2016, o zagueiro Álvaro González provocou o craque, chamando-o de baixinho. Ao ouvir a provocação, Messi respondeu com, abre aspas, e você é muito ruim, fecha aspas. Hoje o argentino mede 1,70 de altura. Em nome da curiosidade, Cristiano Ronaldo possui 1,87. Mesmo com essa diferença de altura, duvido alguém zoar o 6 vezes melhor do mundo. Messi provou que a estatura é um detalhe importante, mas não determinante para se fazer o melhor em sua área. Número 3. Treta com a Pepsi. A Pepsi, que teve a sua história contada aqui no canal, já passou por uma pequena crise com o craque. Por ter um contrato de publicidade, Messi era proibido de aparecer com outras marcas de refrigerante, mas o argentino deu uma de inocente. Em um vídeo de maio de 2012, mas divulgado ao público em janeiro de 2013, mostra o jogador recebendo um presente de um garçom baiano, que lhe deu uma camisa do Vitória. O caso poderia ter acabado por aí, mas o vídeo mostra a mesa de Messi com uma lata de Coca-Cola, a maior concorrente da Pepsi. Por ter um contrato com a Pepsi, o craque jamais poderia ser flagrado dessa forma e correu o risco de perder milhões em patrocínio. Alguns anos depois, Messi largaria por completo o consumo de refrigerante. Segundo o jogador, o corte deste e de outros alimentos o ajudaram a melhorar de saúde e a parar com os constantes vômitos que o argentino sofria. Número 4. Quase foi preso. Em maio de 2017, Messi e seu pai foram condenados pelo Supremo Tribunal da Espanha por fraude em declarações para o governo e sonegação de imposto. Messi foi condenado a 21 meses de prisão. O caso surgiu só para causar polêmica, já que na Espanha, punições menores que 2 anos não são suficientes para manter o réu encarcerado, exceto em alguns casos, como antecedências criminais e relação com outros crimes. De acordo com o tribunal, Messi teria ocultado 4,1 milhões de euros, que teriam sido desviados a paraísos fiscais. Como Messi não foi preso, o jogador foi obrigado a pagar 2 milhões de euros. Número 5. 2 vezes tríplice coroa. De 2008 para 2009, Messi teve a honra de participar da gigantesca equipe do Barcelona, comandada pelo técnico e espanhol Pep Guardiola. O time composto por Puyol, Xavi, Daniel Alves, Samuel Eto'o e outros conquistou a Europa ao vencer o Campeonato Espanhol, Copa do Rei e Champions League sob o Manchester United. Messi já havia chamado a atenção do mundo com suas habilidades e em 2009 conquistou a Bola de Ouro, eleito pela primeira vez o melhor jogador do mundo. As vitórias estavam apenas começando, pois em 2015 o craque argentino, ao lado de Neymar e Luis Soares, conquistaram a segunda tríplice coroa do Barcelona. O feito era inédito e o time catalão entrou para a história como o primeiro clube a vencer os 3 campeonatos europeus, e Messi, claro, estava lá. Número 6. Tretando com a Conmebol. Na Copa América de 2019, sediado no Brasil, os argentinos não tiveram sorte. Embora tenham passado com uma certa facilidade sobre a Venezuela pelas quartas de final no Maracanã por 2-0, os hermanos ficaram para trás diante do Brasil na semifinal do campeonato. Messi e os argentinos saíram indignados do campo e reclamaram muito do trio de arbitragem, que, segundo o argentino, nunca foram ao VAR para analisar os lances de falta sofridas pela Argentina. Messi já estava pistola e na disputa do terceiro lugar acabou se estranhando com o jogador com mais cartões vermelhos da história do Chile, Gary Medel. Os dois já não se davam muito bem há um bom tempo,
E durante a trocação de pesos, o juiz decidiu por expulsar os dois jogadores. Foi a segunda expulsão da carreira de Messi e aquilo foi a gota d'água. Em entrevista aos jornalistas, Messi afirmou que a Copa estava armada para o Brasil e que esperou que o VAR e o árbitro não influenciassem na final para que o Peru pudesse competir com a seleção. O craque se recusou a receber a medalha de bronze no gramado e justificou afirmando que não podia fazer parte de uma corrupção. Messi foi suspenso por um jogo e multado em $1.500 pelas falas. Número 7. Campeão americano. Embora fosse o melhor do mundo, Messi nunca havia ganhado títulos com a seleção argentina até esse ano. O tópico passado falou sobre a derrota do ET em 2019, mas em 2021 ele alcançou a redenção. Em partida contra o Brasil, na final da Copa América, a Argentina marcou o gol da conquista com o atacante Di Maria e quebrou o jejum de 28 anos sem títulos para o país. O troféu foi um alívio nas costas do craque que, segundo ele, precisava tirar esse peso para vencer com a seleção. O título foi arrebatador para Messi, que chorou com a vitória. Em entrevista, o craque declarou, abre aspas, "É uma loucura, é inexplicável a felicidade que sinto. Aconteceu de eu sair triste, mas sabia que algum momento ia dar." Fecha aspas. Número 8. Desabafo. Por ser uma estrela sempre em destaque em qualquer lugar do mundo, as pessoas veem o jogador somente como uma celebridade esportiva. Essa imagem foi rachada pelo próprio jogador quando finalmente mostrou um pouco mais de suas emoções e pensamentos. Em 2020, durante a entrevista pelo canal La Sexta, o jogador admitiu a necessidade de tratamento psicológico, mas nunca foi por não se sentir confortável, mesmo sabendo que é o certo. Por ser introspectivo, Messi é o do tipo de pessoa que guarda as emoções para si, o que acaba pesando o jogador mentalmente. Ainda na entrevista, Messi confessa que se sente muito agradecido pelo carinho das pessoas que o abordam aonde vai, mas que às vezes gostaria de desfrutar do anonimato, principalmente quando acompanhado da família durante o passeio, nas compras, no cinema, restaurante e outros locais. Entre os desejos do craque está a vontade de viver nos Estados Unidos, mas nunca cravou certeza para o plano. Dentre as principais referências no esporte, Messi destaca não só jogadores de futebol, mas de tênis e basquete, tais como Rafael Nadal, Roger Federer, LeBron James, e no futebol, Messi citou ninguém mais e ninguém menos do que Cristiano Ronaldo. Enfim, acompanhe nosso canal, eu lhe garanto que aqui você só tem valor agregado. Acompanhe nossos vídeos e deixe sua opinião nos comentários. Muito obrigado por assistir, Deus abençoe, fique na paz, valeu, falou!